Olá, aqui é Edna, tudo bem? Para você que voltou aqui, para você que chegou aqui agora, né? Tá conhecendo o canal, para você que já está inscrito aqui no canal, muito obrigada. Obrigada por estar aqui assistindo este vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe um assunto bem importante para estar conversando com você, que é sobre averiguação e investigação de paternidade. Isso mesmo, esse assunto aí que muitas pessoas têm dúvidas, né? Ou querem aí saberem a distinção entre investigação e averiguação de paternidade. Então você está no vídeo certo, vai entender agora a diferença e as peculiaridades aí sobre o tema. Vamos dar início aí então ao tema de hoje. Doutor, o que é averiguação de paternidade? Averiguação de paternidade é o procedimento extrajudicial e permite aí a identificação do pai da criança, que é registrada somente com o nome da mãe. Como o procedimento é realizado, qual seja o de averiguação de paternidade? Quando a mãe ou outro responsável legal, na ausência desta, registra um filho em cartório sem a presença do pai, a certidão de nascimento da criança é emitida sem a informação quanto à paternidade. Nessas situações, caso a mãe informe ao profissional do cartório a identidade do suposto pai, a informação é encaminhada ao juiz da vara de registros públicos por meio de um, abre aspas, termo de alegação de paternidade, fecha aspas. Caso a pessoa apontada lá como pai reconheça a paternidade, é providenciada então a averbação desse reconhecimento no registro de nascimento da criança. Caso esse suposto pai negue a paternidade que lhe foi atribuída ou simplesmente ele não compareça em juízo, os autos de averiguação de paternidade são remetidos pela Justiça ao Ministério Público, que inicia um procedimento administrativo consensual e gratuito, por meio do qual é possível provar aí a paternidade por meio do teste de DNA. Qual é a importância do teste de DNA no procedimento aí de averiguação ou investigação de paternidade? O teste de DNA confere identidade genética da pessoa, sendo o exame aí que garante a certeza da paternidade biológica. O que acontece, doutora, quando o teste de DNA ele for positivo? Gente, com resultado positivo, o pai, via de regra, efetua lá o reconhecimento, né, da paternidade perante o Ministério Público, realizando-se então o encaminhamento do termo de reconhecimento ao registro civil para averbação, né, lá no registro de nascimento da criança com o nome do pai e dos avós paternos, que vai passar a fazer parte do assento de nascimento dessa criança. Nos casos lá em que há recusa do pai em reconhecer o filho, mesmo com resultado positivo do teste de DNA, haverá necessidade aí de propositura de ação de investigação de paternidade para que o reconhecimento seja postulado em juízo. E se o resultado for negativo, caso o resultado do teste de DNA seja negativo, o procedimento administrativo em relação à pessoa indicada como suposto pai é encerrado e arquivado. Porque daí, né, gente, não tem mais motivação para que aquele processo ele exista, né? O teste de DNA ele foi negativo, vai se encerrar e arquivar o processo aí de averiguação de paternidade. Ressalte-se que, mesmo nessas situações, aí, a atuação do Ministério Público ela destina-se à preservação dos interesses da criança e da sociedade, uma vez que permite aí os envolvidos esclarecer eventual dúvida que possa existir quanto à identidade do pai. A partir do resultado negativo do teste desse suposto pai, a mãe ela é consultada de forma sigilosa sobre a possível indicação de outra pessoa como suposto pai para que seja instaurado um novo procedimento de averiguação de paternidade. Qual é a diferença entre averiguação e investigação de paternidade? A averiguação de paternidade é o procedimento prévio, administrativo, consensual e sem custos, que tem o objetivo tão somente de produzir prova de paternidade
de forma simples e rápida, sem a necessidade de ingressar com uma ação de investigação de paternidade contra o suposto pai em juízo. Já a investigação de paternidade é assim uma ação judicial que ocorre quando o investigado ele se recusa a contribuir aí para a elucidação dos fatos extrajudicialmente ou se nega aí a submeter-se ao teste do exame de DNA, tá? Ou ainda, quando realizado o teste com resultado positivo, ele se recusa aí a fazer o reconhecimento da criança. O teste de DNA e o reconhecimento, eles podem ser feitos diretamente pelos interessados? Como devem proceder? Gente, se houver consenso aí entre os interessados, é possível realizar o procedimento de forma particular, realizando o teste de DNA em laboratório. Se o resultado ele for positivo, o pai ele pode comparecer no cartório onde foi registrado o filho e declarar a paternidade para averbação junto ao registro de nascimento da criança. Simples assim, tá? Caso não haja consenso aí, o interessado ele poderá propor em juízo uma ação de investigação de paternidade por meio de advogado particular ou, se não tiver condições econômicas aí, por meio da defensoria pública ou advogado nomeado pelo juízo de forma dativa, tá? Podendo ainda procurar o Ministério Público, que também possui legitimidade aí para a propositura da ação na condição de substituto processual. Doutora, quais os direitos aí do filho que tem a paternidade reconhecida? O filho reconhecido, ele passa a ter todos os direitos inerentes aí à filiação, inclusive o direito à herança e ao pagamento aí de alimentos, né, a famosa pensão alimentícia. Além disso, o nome familiar, o status, a dignidade, a honra, a integridade psíquica e emocional são outros exemplos aí de direitos que advêm da identificação da paternidade. Também o pai passa a ter os direitos relativos à paternidade, como, por exemplo, o direito aí de visita. Por que é importante, né, que a criança tenha aí a sua paternidade reconhecida? O conhecimento de suas origens é uma necessidade do ser humano e o reconhecimento da paternidade, ela tem implicações emocionais, materiais, psicológicas, sociais, entre outras. Além do aspecto afetivo, o reconhecimento da paternidade assegura ao filho aí uma série de direitos e garantias previstos aí na legislação, tais como provimento de alimentos e participação na divisão de bens provenientes de herança. Existem situações em que possa abdicar do direito da criança em conhecer a identidade do pai? Não, tá? Ninguém pode abdicar do direito de outra pessoa. Em alguns casos, a mãe ela pode eventualmente não querer revelar a identidade do pai ao filho. No entanto, o direito de filiação não deixa de existir. E quando a criança atingir os seus 18 anos de idade, ela poderá, por conta própria, buscar a identidade de seu pai e, assim, requerer o direito de filiação. É possível iniciar o procedimento de averiguação de paternidade quando o pai encontra-se detido? Sim. Quando o pai ele está preso, a mãe pode comparecer à promotoria e esta notificará a direção do estabelecimento prisional para que o suposto pai seja ouvido no procedimento. Caso seja reconhecida a paternidade de forma espontânea aí por esse pai que está preso, é feita a averbação da certidão de nascimento do filho com a inclusão aí da informação quanto à identidade do pai. Caso contrário, poderá ser proposta em juízo a respectiva ação de investigação de paternidade. É possível ter uma paternidade biológica e outra afetiva? Gente, considerando aí que o direito ele tem a função de regular os fatos da sociedade, na medida em que os costumes eles sofrem aí alterações com o passar dos anos, são criadas também novas formas aí de parentalidade. É o que se denomina multiparentalidade. Nesta perspectiva, existem decisões judiciais aí relacionadas às filiações socioafetivas. Um dos casos, por exemplo, diz respeito a uma filha adotada que não queria se desfazer do seu vínculo familiar com os pais adotivos, mas ela quis saber aí a sua ascendência biológica.
Em outra situação, né, já foi admitido o nome do pai biológico e do pai socioafetivo no registro civil. Há ainda o registro de duas mães, né, no caso aí de casal homoafetivo feminino, e de dois pais, no caso de casal homoafetivo masculino. Então, perfeitamente possível, sim, tá, a existência do nome de dois pais lá no registro de nascimento da criança, tanto o biológico como o socioafetivo, tá bom? O filho que teve a paternidade reconhecida contra sua vontade, ele pode rever o registro? A resposta é sim, tá? O reconhecimento de paternidade é um direito personalíssimo, exclusivo aí do titular do direito. De acordo com o Código Civil, o filho maior de idade, ele não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. E o menor de idade, no caso de ter sua paternidade reconhecida, independente de sua vontade, ele poderá impugnar esse reconhecimento no prazo de até 4 anos após atingir a maioridade, aí, qual seja 18 anos, ou da sua emancipação, naqueles casos em que a criança, o menor, o adolescente, ele é emancipado antes de concluir aí os seus 18 anos de idade, tá? Nos dois casos, ele terá 4 anos para frente para estar impugnando o reconhecimento dessa paternidade, caso ele não queira, tá bom? Gostou do tema? Se você gostou do tema deste vídeo, eu já te convido a deixar aquele like fortalecedor para que a plataforma entenda que o vídeo é bom e possa entregá-lo para mais pessoas. Te convido a buscar outros vídeos aqui no canal, certamente você encontrará outros temas variados aí e muito importantes e bem relevantes quanto esse que você acabou de assistir. Te convido a compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você conhece e saiba que irá gostar de receber essas informações. E é isso, gente. Quero te agradecer por ter ficado comigo até o finalzinho do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!